A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 2 ao 5, que vai nos dizer assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, irmãos, nós vemos aqui de maneira clara que a situação estava tão difícil para João, que João pediu para os seus discípulos irem até Jesus. Quando João estava no cárcere, ele pediu para que os discípulos fossem lá e pegassem informações com Jesus, se Jesus era aquele que estava para vir ou se eles teriam que esperar outro. Esse mesmo João que estava perguntando isso aqui sobre Jesus, que estava com dúvidas, foi o mesmo João que disse: eu vi. E de fato tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Nós observamos, irmãos, o quanto uma prova consegue nos cegar. O quanto uma prova consegue colocar dúvidas ao nosso coração. Talvez os momentos de dificuldade, de prova, de luta está te cegando e você está esquecendo das promessas. E você está esquecendo daquilo que Deus falou a teu respeito. E você está esquecendo do que Deus, próprio Deus falou contigo. Porque tem pessoas aqui que estão me ouvindo, irmãos, nesse exato momento, que são pessoas de Deus, que ouvem a voz de Deus, que Deus fala contigo. Mas agora, diante das dificuldades, dos problemas, das impossibilidades que você está vivendo, você está começando a duvidar de algumas coisas que para você eram tão nítidas. Algumas coisas que para você era confirmação, agora já não é mais. Porque você diz: será? Será que vai acontecer? Será que a porta vai abrir? Será que Deus vai fazer o que Ele me prometeu? Será que vai acontecer aquela promessa? Será? Quantos questionamentos, quantas interrogações há na tua mente diante das dificuldades que você está vivendo? O cárcere que João Batista estava vivenciando estava fazendo com que ele duvidasse de algumas coisas, não tivesse tanta certeza. Isso aconteceu com João Batista, irmãos. Isso aconteceu com aquele que preparou o caminho para o Messias, para Jesus Cristo, para o perfeito. Você acha que isso não vai acontecer comigo e com você? Você acha que não vai ter momentos em que você vai olhar para um lado e que você vai olhar para o outro? E muitas vezes você vai perguntar: será que vai acontecer milagre na minha vida? Será que Deus vai fazer? Uma pessoa que estava cheia de certeza ontem, uma pessoa que há 6 meses atrás tinha convicção de que Deus faria, mas agora as dificuldades têm te cegado. Muitas vezes você não está contemplando o que está perto de você, o que está diante dos teus olhos, porque é difícil. Mas mesmo tudo estando difícil, mesmo havendo questionamentos na mente de João, mesmo havendo muitas interrogações, mesmo que ele não tivesse entendendo muitas coisas, a Bíblia nos deixa claro, irmãos, que Jesus mostrou para João que ele era o Messias. Que Jesus confirmou dizendo: João, está confirmado, você cumpriu sua missão, João. Agora pode ficar tranquilo porque sou eu. E é assim que o Senhor vai fazer com pessoas que estão me ouvindo agora, que já não conseguem mais acreditar que vai ter milagre. Não é porque você não quer, mas é porque circunstâncias estão contrárias. Declare comigo: eu creio que o Senhor está tendo misericórdia de mim e haverá confirmações.
Eu creio que o Senhor está tendo misericórdia de mim. E haverá confirmações. O mesmo Deus, Arabai de Rasturiandaraia, que confirmou para João de que Jesus era o seu filho. O mesmo Jesus que testificou de que ele era aquele que estava para vir mesmo. É o mesmo que está testificando para você. É o mesmo que está trazendo sinais para a sua vida. Declare comigo: eu creio que Deus é Deus de sinais na minha vida. Eu creio que Deus é Deus de sinais na minha vida. Irmãos, o nosso Deus, ele tem misericórdia de nós porque ele conhece que a gente é falho, que a gente é imperfeito. Ele conhece as nossas imperfeições, ele sabe o que há na nossa mente. Ele sabe as interrogações, muitas vezes, que há dentro do nosso coração. Tem pessoas aqui que estão compreendendo certamente o que Deus está falando de maneira clara. Porque você diz: Deus, eu já não estou conseguindo entender muitas coisas na minha vida. Irmãos, quando a gente observa que um homem como João Batista, que falou que Deus mostrou para ele que Jesus era o Cristo, que Deus testificou que ele viu, agora estava com dúvida, pedindo para os discípulos perguntarem a Jesus se verdadeiramente ele era o que estava para vir ou se eles teriam que esperar outro. A gente observa a humanidade deste homem. Apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser aquele que preparou o caminho para o Messias, ele era um ser humano. Sim, você é um ser humano. Você é um homem, você é uma mulher e Deus sabe disso. Deus te conhece no íntimo, sim, Deus te conhece no profundo. E através dessa palavra, os céus está dizendo: eu sei das confirmações que você precisa. Eu sei que você está vivendo fases e momentos, Arabai de Rasturiandaraia, que você precisa viver confirmações. Que não é porque você quer, mas você necessita que Deus te confirme algumas coisas. Porque sua mente está meio que um nó. Deus, eu já não estou entendendo muita coisa. E é normal, irmãos, todo cristão passar por essa fase. João Batista passou. Uma fase que a gente não entende muita coisa. A fase do cárcere de João aqui foi uma fase que deixou ele com dúvidas, com questionamentos. E tem fases que você está vivendo, que você tem observado, que tem te cercado questionamentos e dúvidas. E muitas vezes você fica se repreendendo e dizendo: eu não posso duvidar, eu não posso questionar. Você não pode ficar questionando sozinho e duvidando sozinho, mas você pode levar a sua dúvida ao Senhor. Foi isso que João fez. Tem uma dúvida aqui, eu vou levar ao Senhor, eu vou levar a quem pode resolver. Leve a sua dúvida a quem pode, a quem pode resolver. Leve os seus questionamentos a quem pode resolver. Deus pode resolver, Ele pode. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele diz para você: coloque diante de mim aquilo que você está passando, que você está vivendo e o que está vindo como dúvidas na sua mente e no seu coração. O Senhor está dizendo: eu tenho prazer em responder os seus questionamentos. Eu tenho prazer em responder as suas dúvidas. Eu tenho prazer em te dar sinais. Coloque diante de mim. Muitas vezes, irmãos, a gente age errado, porque nós guardamos os questionamentos e as dúvidas como se a gente fosse super crente. E como se o próprio Deus, irmãos, Ele não pudesse responder aquilo que a gente tem de dúvida dentro de nós. E a gente age dessa forma e vamos engolindo muitas coisas. E vamos ficando sem entender e sem apresentar ao Senhor. Isso é perigoso. É perigoso quando você tem dúvidas dentro de você e você não apresenta a Deus. E você fica guardando aquelas dúvidas, aquele questionamento, como se você pudesse lidar com aquilo sozinho. Tem coisas, irmãos, que a gente não pode lidar sozinhos. Tem coisas que a gente precisa que o Senhor, o próprio Deus, nos responda. Tem situações que só Deus, irmãos, para confirmar, para testificar e para responder. E que bom que Deus tem paciência, né, com a gente. Você observa que Jesus, ele foi muito paciente com João. E Jesus deixou bem claro, porque Jesus sabia que o sofrimento estava deixando João daquela forma. O Senhor conhece o seu sofrimento e Ele sabe que você é uma mulher de fé. Ele sabe que você é um homem de fé.
Mas ele também sabe que tem situações que vêm contra você para tentar roubar a sua fé, para tentar minar a sua fé. E muitas vezes o seu coração começa a se entristecer. Muitas vezes o seu coração começa a se abater. E você pensa, será que eu estou agindo de uma forma errada? Será que eu estou no caminho certo? É normal, irmãos, vir dúvidas sobre nós. O que não é normal é você guardar as dúvidas como se ela fosse sua. Como se você pudesse se responder. Não. Você tem que apresentar ao Senhor. Deus, aqui está essa dúvida. Eu não estou entendendo isso aqui. Quando o Senhor puder, me responde, Pai. Agindo com humildade, João perguntou: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Enquanto ele estava no cárcere, cheio de dúvidas, ele não deixou com que aquelas dúvidas tomassem conta dele a ponto de paralisá-lo. A ponto de fazer João deixar a fé dele de lado. Mas João preferiu perguntar. Escolha colocar diante do altar do Senhor. Escolha orar, perguntar a Deus: Deus, o que está acontecendo? Não estou conseguindo entender. Deus, qual é o teu propósito neste lugar? Qual é o teu propósito com esta pessoa? Qual é o teu propósito neste negócio? Eu preciso entender. Deus, eu vou ser sincera para o Senhor, eu não estou entendendo muita coisa. Deus, eu vou ser sincero para o Senhor. Eu estou precisando de sinais para acreditar que isso vai acontecer. Irmãos, quando nós agimos com sinceridade, é algo tão lindo, mas tão lindo que muitas vezes automaticamente Deus responde. Tem questionamentos que estão dentro de nós que a gente não apresenta a Deus e a gente leva esses questionamentos meses, dias, até mesmo anos e não fala para Deus. Mas a partir do momento que a gente resolve colocar diante do altar do Senhor e a gente faz como João: eu não quero carregar isso sozinho. Eu não quero carregar uma dúvida sozinha. Eu preciso de um sinal. O que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar a Deus. Eu vou dizer para Deus o que eu estou vivenciando. Eu vou apresentar para Deus o que eu estou passando. E Deus mesmo vai me responder. João tinha convicção de que haveria uma resposta para ele. E Jesus mandou a resposta. Jesus tem resposta para você se você não guardar os seus questionamentos. Se você não achar que você é super crente a ponto de não poder duvidar e nem questionar algo, é normal, irmãos. Nós não colocamos Deus na parede nunca, mas é normal um ser humano sentir medo, aflições, dúvidas. E o que nós precisamos fazer diante de tudo isso? Colocar no altar do Senhor. Colocar diante do Deus que pode resolver qualquer causa. Colocar diante do Deus que pode resolver qualquer situação. Deus pode resolver. Não somente pode, como Ele vai resolver. Porque Deus resolve. Deus resolve, irmãos. Deus trabalha. Deus faz o impossível acontecer para dar vitória ao seu povo. Versículo 4, Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João que estáis ouvindo e vendo. Jesus não deixou João sem resposta e ele também não vai deixar você. Declare comigo: assim como Jesus respondeu a João, ele vai me responder. Assim como Jesus respondeu a João, ele vai me responder. Irmãos, Jesus sabia o quanto a mente de João estava naquele momento ali angustiada, sem entender muita coisa. O Senhor te conhece, então por que não contar para ele? Então por que não se posicionar como João, dizendo: eu não estou entendendo, então eu vou colocar diante do altar daquele que sabe de todas as coisas, eu vou contar para ele, eu vou dizer para ele que eu não estou entendendo, porque eu não preciso colocar uma capa diante do Senhor. Você compreende isso? Eu não preciso fingir para Deus algo que não é verdade. Deus me conhece, então não adianta. Com Deus não tem fingimento, irmãos. Com Deus não tem esse negócio de fingir, de Deus, é porque eu estou forte e mostrar para todo mundo que você está forte, inclusive para Deus, sendo que por dentro você está um caco. Não, você não pode estar mostrando sua fragilidade e a sua fraqueza para todo mundo, mas para Deus você tem que mostrar. Você tem que falar para Ele o que está acontecendo dentro de você. Você tem que falar para ele o quanto o seu coração está afligido, o quanto a sua alma está abatida e entristecida. Quando nós colocamos, irmãos, diante do altar do Senhor, Deus responde. Quando nós oferecemos para Deus, observe isso, oferecemos para Deus o nosso melhor, e colocamos diante do altar dele também as nossas imperfeições, Deus trabalha. Porque tem gente que só quer colocar diante do altar de Deus o melhor, mas esquece das imperfeições. Esquece que Deus também trabalha.
nas nossas incapacidades, imperfeições, nos nossos medos e angústias. Não coloque somente no altar de Deus aquilo que parece ser bom para você. Não, coloque diante de Deus suas mazelas, suas dores, sofrimentos, angústias, questionamentos. Porque quando nós colocamos no altar de Deus, irmãos, automaticamente Deus trabalha por nós. Deus, ele trabalhou. Observe bem. Deus, ele trabalhou por João, trazendo para João a resposta, não deixando João confundido. Deus não vai te deixar confundido. Quando você apresenta diante de Deus o que você está passando, Deus te traz resposta. Tem pessoas aqui que dizem, Deus já sabe o que eu preciso. Na verdade, Deus sabe o que eu estou enfrentando. Na verdade, Deus já sabe o que eu estou passando. Sim, minha irmã. Sim, meu irmão, Deus sabe mesmo, mas Ele quer ouvir muitas coisas de você. Tem coisas que o próprio Deus, ele quer escutar de você. Então, por isso, seja uma pessoa que apresenta a Deus o que você enfrenta. Que apresenta a Deus o que você passa. Sim. Seja uma pessoa que não se cala diante das dificuldades, mas que faz como o João. Deus, eu tô passando por isso. Deus, eu não tô conseguindo entender muita coisa. Deus, aquilo que eu tinha convicção até ontem, hoje eu já não tenho mais. Me perdoe, mas eu não tô conseguindo ter convicção. Eu sei que o Senhor já manifestou de maneira clara qual é o teu querer na minha vida, mas eu preciso de sinais. É normal, irmãos. Nós somos seres humanos, viu? Todo ser humano vai passar por momentos de questionamento. Todo ser humano vai passar por momentos que não vai entender nada. Só que o teu posicionamento vai falar tudo sobre você. O resolver não se calar. O resolver não colocar uma capa, uma máscara fingindo que você é uma coisa que você não é. Deus não quer isso, irmãos. Deus não quer fingimento. Deus não quer que a gente finja que a gente é uma coisa que a gente não é. Mas Deus quer, irmãos, que a gente seja pessoas que colocam diante do altar dele a verdade. Na verdade, nós precisamos ser mais verdade diante do nosso Deus. Nós precisamos nos despir de toda a armadura. Muitas vezes vamos precisar nos humilhar como Naamã, tirando tudo e descendo. Desça, falando para o Senhor o que você está enfrentando, quais são as suas dores, o que é que dentro da sua mente está como um turbilhão, que Ele mesmo vai te responder. Jesus não deixou João na dúvida, mas Jesus testificou o que João queria saber. Para haver testificação é necessário colocar diante do altar do Senhor. É necessário você não ter medo de falar para Deus o que você está enfrentando. Você não ter medo de contar para Deus aquilo que você está passando. Declare comigo, eu vou contar para Deus o que eu estou vivendo e Ele vai trazer resposta. Eu vou contar para Deus o que eu estou vivendo e Ele vai trazer resposta. Deus tem resposta para o teu coração. Da mesma forma que Jesus falou aqui, anunciai a João. Vai lá e anuncia para ele. E diz para ele que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Diz para ele que eu sou aquele que estava para vir. Diz para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Eu testifico aquilo que João queria saber. Deus vai começar a testificar aquilo que hoje é questionamento dentro de você. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Deus, porque de maneira extraordinária o Senhor falou conosco, nos mostrando que, Pai, o Senhor trabalha, meu Deus amado, de maneira que a gente não entende, e que quando nós colocamos diante do altar do Senhor, Pai, as nossas dúvidas, nossos questionamentos, aquilo que estamos vivendo, o Senhor responde. O Senhor tem resposta para os teus filhos, que são homens e mulheres de Deus, mas que estão diante de grandes dificuldades, que estão querendo paralisar a eles, que estão querendo fazer com que eles venham, meu Deus amado, a duvidar, ou até mesmo desistir dos teus propósitos, mas tu és o Deus, um Deus que testifica, um Deus que confirma, um Deus que mostra de maneira clara o que é a tua escolha, o que o Senhor tem para fazer, trazendo sinais. Eu creio que da mesma forma que o Senhor testificou a João, de que o Senhor, Pai, era o Filho de Deus, era aquele que estava para vir, o Senhor também vai testificar, tirando os questionamentos, Pai, dos teus servos, que são seres
seres humanos. E o Senhor conhece a humanidade deles, Pai. O Senhor vai começar a fortalecer e a fortificar aqueles que estão enfraquecidos, mas que estão diante da tua presença pedindo: Senhor, me renova, Senhor, me restaura, Senhor, me mostra o caminho que eu devo seguir, Pai. Em nome de Jesus, tira toda dúvida e todo questionamento, Pai, daqueles que precisam ouvir a tua voz com uma direção, Pai. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Visita cada nome, cada pedido, Senhor, de maneira sobrenatural, que o Senhor possa manifestar a Tua glória, meu Deus amado, mostrando para aqueles que te servem que o Senhor é um Deus poderoso e que trabalha a favor daqueles, Pai, que confiam em Ti. Por isso eu te peço, visita cada um que está necessitado neste momento, dando vitória, testemunho para contar. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo na nossa vitória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O Senhor diz para você: coloque diante do altar dele aquilo que você tem muitas vezes questionado, aquilo que você não tem compreendido, porque o Senhor tem resposta para o teu coração, como ele teve resposta aqui para João. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.